Olá, boa gente, estamos de volta aqui ao Edmundo e isto é fé pura e simples. Desculpem a falha da semana passada, mas estive muito ocupado com outro trabalho e não tive a oportunidade de preparar e gravar um vídeo. Mas aqui estamos e então vamos lá. Há 2 semanas começamos a olhar para essa ideia de que se nós podemos confiar na Bíblia. É uma pergunta válida porque tudo que nós baseamos a nossa fé vem da Bíblia. Se nós não podemos confiar naquilo que a Bíblia ensina, não podemos confiar numa fé baseada na Bíblia. O problema é que a Bíblia fala de si como a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3, 16 a 18 e em Hebreus 4, 12. Jesus sempre falou como se a Bíblia fosse a palavra de Deus em Mateus 4, 4 e Mateus 5, 18. Os discípulos acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus e pela toda a história aqueles que creem acreditam nisto. Então, é importante saber se nós temos provas para podermos ter este tipo de fé em Deus baseada naquilo que a Bíblia nos ensina. Uma pequena explicação. A nossa fé não é na fé, nem mesmo na Bíblia. A nossa fé é em Cristo, mas aquilo que nós aprendemos sobre Cristo aprendemos na Bíblia. E por isso, saber se podemos confiar na Bíblia é muito importante. Há 2 semanas olhamos para a precisão dos documentos originais da Bíblia, comparada com os documentos originais da história de Roma. Uma história aceita e ensinada em universidades no mundo inteiro, mas que em termos de documentos originais e datas, não se compara nem de perto com a Bíblia. É importante já explicar o porquê. Só há uma razão porque a Bíblia não é aceita da mesma maneira que outras peças de literatura, e isso é os milagres. Sobre todas as outras provas, não há argumentos contra elas. Se não fossem os milagres, a Bíblia era aceita e ensinada em todas as universidades hoje em dia, como um livro histórico, simplesmente porque não há outro livro histórico que se compare. Mas, por causa dos milagres, as pessoas pensam assim: eu não acredito em milagres, então não posso aceitar a Bíblia. Mesmo que em todas as outras matérias, a Bíblia sobrepassa qualquer outra peça de literatura histórica. Há 2 semanas vimos que a precisão dos livros da Bíblia é muito alta e incomparável. Mas vamos olhar para as outras 2 provas, se a Bíblia é confiável e relevante. Vamos começar para ver se a Bíblia é uma fonte confiável de informação sobre o mundo. A Bíblia tem muitas maneiras de apresentar a sua mensagem. Em termos de literatura, a Bíblia inclui poesia, história, biografias, cartas, profecia, etc. Alguns destes géneros são para ser entendidos literalmente e outros não. Se nós formos ler as imagens e o simbolismo da Bíblia como uma interpretação literal ou um jornal científico, seria incorreto. Mas a ciência e a escritura bíblica, ao contrário do que é ensinado e acreditado, não existem em conflito uma com a outra. A Bíblia inspirou sabedoria moderna baseada em crer que o universo foi criado por um Criador racional. Muitos cientistas famosos pela história confiaram na Bíblia como a palavra de Deus, incluindo nomes como Galileu e não sei se é Isaias Newton ou Isaac Newton em inglês. Galileu escreveu que a Bíblia não pode errar nos seus tempos. Esta confiança na mensagem da Bíblia continuou até a era moderna. No século XX, 2/3 de pessoas que receberam o Prêmio Nobel em Ciência e Medicina foram homens e mulheres da fé cristã. Muitos cientistas históricos descobriram que a Bíblia é uma fonte confiável, embora não sempre literal, uma fonte de informação sobre a natureza do mundo, como também inspirando explorações científicas e descobertas por vários séculos. A Bíblia também se tornou valiosa como fonte de referência para historiadores e arqueologistas que vieram a aceitar a Bíblia como uma fonte credível de informação histórica. Por exemplo, Alexandre o Grande é uma figura histórica do 4º século a.C., mesmo que tenha passado 400 anos antes da sua primeira biografia ser escrita. Ninguém tem dúvida da sua existência. Por outro lado, Jesus é uma figura histórica do 1º século da Nova Era. As primeiras biografias da sua vida, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, foram escritos 30 anos depois da sua morte e ressurreição. Isso quer dizer que muitos daqueles que viveram esta história ainda estavam vivos no tempo que essa história foi escrita. Isso quer dizer que, se fosse mentira, podiam ter desmentido esta história.
Lucas, um dos homens que escreveu uma dessas biografias, que era um doutor médico, escreve como ele cuidadosamente investigou provas daqueles que foram testemunhas presentes para poder escrever uma história confiável da vida de Jesus. Mas há mais. Outros historiadores não bíblicos, não crentes, como Josifas e outro homem chamado Plínio, o mais novo, você ainda pode comprar e ler as suas escrituras hoje em dia. Eu tenho cópias na minha biblioteca. Eles também escreveram sobre partes da vida de Jesus. O fato é este. Há mais provas a confirmar a vida de Jesus que vêm de dentro e de fora da Bíblia do que há sobre qualquer outra pessoa do mesmo período da história. Tanto que historiadores antigos e modernos concluem que Jesus é uma figura histórica que existiu e o Novo Testamento é uma fonte confiável de informação histórica sobre aquele tempo. Mais do que biografia, a arqueologia continua a dar-nos provas extremamente poderosas para dar confiabilidade da Bíblia. Por exemplo, até poucos anos atrás, falando em séculos, a história de Abraão, o lugar de Nazaré, não em Portugal, mas dos tempos bíblicos, Pontius Pilate e mesmo Jesus estiveram por muito tempo em dúvida. Mas indo passando o tempo, tudo isto foi afirmado por descobertas arqueológicas modernas. Essas descobertas e muitas outras continuam a afirmar que a Bíblia é um documento confiável. E não é só confiável para nós, é uma fonte confiável, outra vez, de informação histórica. Mas para a Bíblia ser verdadeiramente confiável, a sua mensagem precisa de ser relevante para hoje em dia, como para quando foi escrito, se verdadeiramente vai nos chamar à sua mensagem. Pode ser verdade que um livro escrito há 2000 anos ainda possa falar às nossas vidas hoje em dia. Mesmo no nosso mundo de hoje, as perguntas mais profundas da humanidade não mudaram. Há um Deus? O que acontece quando alguém morre? Há algum propósito para esta vida? Estas perguntas existem fora do tempo. E as respostas que a Bíblia nos dá sobre a vida, a fé e a verdade também existem fora do tempo. São a descrição que Deus nos deu sobre quem Ele é, o seu amor e os seus planos para a humanidade. A Bíblia continua relevante para nós hoje em dia e a sua mensagem é uma que continua a trazer inspiração, conforto e esperança para aqueles que a leem. E mais importante, que a põem em prática nas suas vidas. Por causa da sua mensagem desafiadora, a Bíblia tem puxado mais atenção e mais estudo do que qualquer outro livro na história e da história. A pesquisa que continua sobre os seus manuscritos e a sua mensagem traz-nos a conclusão de que a Bíblia tem uma precisão, é confiável e é relevante, de uma maneira incomparável com qualquer outro trabalho histórico. Como eu disse antes, só existe um fato que não deixa a Bíblia ser aceita como um trabalho histórico por muitas pessoas, e são os milagres. Mas isto não é uma maneira boa de estudar. Se a Bíblia passa e sobrepassa todos os outros testes normais, que são exigidos de todos os outros trabalhos históricos, simplesmente dizer que não acreditamos em milagres, então não podemos acreditar na Bíblia, não é uma boa maneira de verificar a história. Mais do que tudo isto, deixem-me só tocar em mais algumas coisas que não vou explicar. A Bíblia é um só livro, mas nela existem 66 livros escritos num espaço de 2000 anos e que contam a mesma história do princípio ao fim. Isto é uma coisa incrível. Se formos falar em profecia, só na morte de Cristo há mais de 350 profecias claramente realizadas do que foram feitas centenas de anos antes dele nascer. Isso é sem falar das profecias realizadas tanto no seu nascimento como naquelas realizadas na sua vida. A maior parte delas coisas impossíveis de serem manipuladas só por uma pessoa ou mesmo por um grupo de pessoas a tentar manipular para fazer delas verdade. Mais do que isso, também temos o facto de que muitos daqueles que escreveram, especialmente o Novo Testamento, morreram pela sua fé. Inventar ou mentir é fácil, agora morrer por uma mentira não é tão fácil sem ganhar nada com ela. Espero que isto ajude, porque, como eu já disse, a nossa fé não é cega. Muitos falam sobre erros na Bíblia, mas nunca estudaram a verdade e muitas vezes nós não queremos saber a verdade. Porque se aquilo que a Bíblia ensina é verdade, tem que ter influência nas nossas vidas e isso é o que é verdadeiramente o mais difícil de aceitar. Para a semana vamos falar sobre Jesus e ver um pouco mais de perto.
Jesus nunca escondeu quem ele era e por que veio. Será que ele era quem proclamou? Ou quais são as outras opções? Eu sei que este ensino foi um pouco mais, em inglês diz seco, mas é importante nós termos esta informação só para saber que a nossa fé não é uma fé cega, mas é baseada numa informação concreta, numa história concreta. Por agora é tudo, eu sou Edmundo e isto é a Fé Pura e Simples. Mais para a semana, até logo.